que é um dos pioneiros e participantes da composição da pesquisa, né? Estava lá na divisão de currículo, agora é o diretor, o coordenador dos CELs da cidade de São Paulo, é um das pessoas atuantes aí no CEL. Convido a equipe do NEER, que está à frente da pesquisa e que compõe essa pesquisa, representado aqui pelo André, pela Elaine e pela Eva, estão aqui nesse processo de organização, por favor. Toda essa organização aqui desse dia está feito, todo esse planejamento de ações de prática antirracista tem sido pensado por esse núcleo. Então, acho que eles recebem uma palma dobrada, por favor. E aí, para falar um pouco dessa pesquisa e para trazer esses elementos que a gente tanto defende, que a gente conversa tanto, a gente tem um time, conta com um time de pesquisadoras que veio compor esse documento junto com a secretaria. E eu quero fazer aqui uma menção às pessoas que fizeram parte desse processo. Muitas pessoas fizeram parte desse processo, mas hoje, para compor esse espaço e para trazer esses elementos de fala, eu vou chamar a Tatiane Waldman, que está aqui com a gente. Consentino, desculpa. Ela é minha parente, Tatiane Rodrigues. Eu errei o nome. Tatiane, seja bem-vinda. Vou registrar a presença do pai dela, que está aqui para prestigiar a filha, seu Antônio, está lá no fundo. Seu Antônio Rodrigues, meu parente, meu avô. Muitas pessoas fazem parte desse processo. Veio com a gente também compor o Wagner, que é um consultor da Unesco, que compõe a documentação e está aqui para compor essa mesa com a gente. Quero registrar a presença da Solange Feitosa, que está conosco, que começou o processo da pesquisa também. Sol está ali atrás, dá um oizinho para a galera. Quero registrar a presença do diretor de DIPED, senhor Kleber, que também está aqui atrás, compondo o público com a gente, diretor de DIPED da DREPJ, seja bem-vindo. Nossos formadores e formadoras que estão aqui presentes, compondo esse momento e nos prestigiando. E toda a divisão de currículo, COCEL e CODAI, que compõem esse evento. Acho que é importante a gente dizer que essas ações, elas não acontecem de forma isolada, né? Às vezes, na escola, a gente acaba nomeando tudo em nome de uma Secretaria Municipal de Educação, né? Às vezes a gente fala, foi SME que mandou fazer, o problema é SME que está mandando, foi SME que determinou, né? A secretaria é composta de muitas pessoas, de muitas coordenadorias, e aí a gente fica pensando muito que para as coisas funcionarem, dar certo, a gente precisa estar juntos, pensar juntos coisas e pensar junto ações. Então, todos esses nomes ditos aqui e mais alguns que não foram mencionados, inclusive o de vocês, faz parte dessa secretaria. E aí eu queria muito dizer que esse lançamento dessa pesquisa é fruto de um trabalho gigante de um monte de pessoas, inclusive da própria rede, no esforço para pensar uma educação antirracista. Então, eu apresentei todo mundo, agora vou me apresentar. Meu nome é Maria Cristina, estou na divisão de currículo, sou a diretora da divisão, onde consta o NEER e mais 5 núcleos que atuam na composição e na proposta de um trabalho por uma educação mais equânime, mais integral e com uma pauta antirracista muito defendida por essa equipe. Quero passar a palavra, eu acho que a gente está bem preocupado de manter uma fala de todo mundo aqui que eu chamei para a mesa. Vou passar a palavra para o Cido, que é o coordenador de COCEL, que estava na divisão de currículo quando começou a pesquisa. Gostaria que ele falasse um oi para a gente e nos cumprimentasse, pelo menos. Eu sei que você não queria falar, mas você vai falar sim. Obrigado, Cris.
agradecer, Simone, pelo convite, você, Cris, a todos que estão aqui presentes, falar um pouquinho dessa pesquisa, falar um pouquinho da rede, do trabalho que a rede vem desenvolvendo ao longo de 20 anos, desde a Lei 10.639, quando essa pesquisa foi pensada lá atrás, para a gente olhar o que a rede vinha fazendo de educação antirracista, principalmente na educação infantil, a gente ponderou várias situações e o nosso desejo sempre foi qualificar o nosso trabalho. Então, hoje está aqui no momento de lançamento dessa pesquisa, como a Cris bem ressaltou, poder ressaltar o trabalho de várias pessoas que passaram pelo processo de pesquisa, mas também por essa luta e esse processo de construção desse trabalho na rede. Então, é muito importante estar aqui nesse momento, então eu agradeço a Cris por esse momento, por essa fala, e parabéns para a rede pelo que ela tem feito. A gente vem numa luta incessante contra o racismo, e não basta ser não racista, né, como o André fala, né? A gente precisa encampar isso como um trabalho de rede, todos os dias, que isso vai ter impacto diretamente também na aprendizagem dos nossos estudantes. Quando a gente aprender e compreender que uma coisa está relacionada diretamente à outra, é que a gente realmente vai ter a mudança na nossa sociedade, a mudança na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Obrigado, viu, gente? Uma vez que a gente passa por determinados lugares, a gente deixa marcas nesses lugares e essas marcas não acompanham, né? Então, o Cido agora está acumulando. Ele é ex-diretor de currículo, agora coordenador de COCEL. E aí, Cido, a gente tem muito a agradecer pelo trabalho que você fez de apoio ao NEER nessa construção da pesquisa. Para continuar um pouco essa fala institucional de agradecimento, vou chamar a professora Simone Machado, né, que hoje está aqui como coordenadora de COPED e também representando o secretário Fernando Padula. Simone, por favor. Obrigada, Cris. Boa tarde. Estou representando o secretário Fernando Padula, que não pôde estar aqui por outro compromisso, mas queria muito estar aqui com vocês. E começo a minha fala, primeiro, parabenizando a equipe por essa organização, por essa participação na figura da Maria Cristina, mas toda a equipe do NEER. Não só parabenizando, mas agradecendo por toda a dedicação, pelo trabalho diário nessa luta, dessa construção desse currículo antirracista. Agradecer o Cido, que lá atrás começou lá na gênese dessa proposta, né? Esse trabalho eu não queria falar, mas tinha que falar, né, Cido? Então, obrigada. E agradecer o grupo de pesquisadores que estão aqui hoje para contar um pouquinho para nós os achados da pesquisa. E aí, sem me delongar muito, o que eu queria dizer é que a gente participar hoje como secretaria e como rede de mais uma Expo, eu acho que é uma coisa muito importante, porque é mais um momento em que a gente reforça, reafirma essa nossa crença, essa concepção, esse nosso compromisso com uma rede, com uma educação antirracista e na construção desse currículo antirracista. A gente está falando de pensar em práticas pedagógicas que possam mudar a escola, mudar a sociedade, mudar o mundo. É isso que a gente quer. E hoje, nesse momento, quando a gente ouvir, né, as pesquisadoras e pesquisadores contando para nós dessa pesquisa tão importante realizada, e pensando em toda a escuta que os pesquisadores tiveram com a rede, né, com esse olhar com a rede, com o trabalho conjunto com a gente, acho que tem dois aspectos bem importantes para a gente sair daqui hoje após a nossa conversa. O primeiro é que essa pesquisa, como apoio para políticas que a gente possa pensar, vai dizer para nós conquistas que a gente teve. E a gente teve, juntos, a gente conseguiu mudanças. O que foi legal, o que foi bacana, que a gente já conseguiu mexer na escola. Mas, para além disso, vai dizer para a gente ainda o que a gente tem que trilhar. O que ainda falta, né? Onde que a gente precisa mexer? Desde algo pequeno, procedimental, até algo maior que a gente precisa desenhar como projeto, como programa, para, de fato, mudar o mundo do jeito que a gente quer. Então, acho que vai ser uma boa conversa
Desejo ótimas reflexões e muitas inspirações para nós hoje. Obrigada, gente. E nessa conversa sobre parcerias, sobre como é que a gente faz as coisas juntos, eu gostaria de chamar aqui à frente a Elaine, da Secretaria das Relações Internacionais, que estão aqui. É a nossa anfitriã dessa grande festa. Elaine, por favor. Aqui é uma conversa intersecretarial, Elaine, toda essa organização feita na Expo, tem muita mão dessa moça maravilhosa, que fez uma parceria conosco lá atrás, pensando na ideia de compor uma pesquisa no Farol Antirracista. Então, não vou mais falar coisas, porque eu quero que você se apresente, fale sobre você, sobre esse trabalho e sobre essa parceria, Elaine. Tô nervosa, acredita? Boa tarde a todos, todas e todes. Como ela disse, meu nome é Elaine Gomes de Lima. Sou professora, moradora da Boimirim. Estou no estado lecionando há 27 anos. Língua portuguesa. Fiz secretariado, que era o sonho do meu pai. Ele achava chique uma filha secretária. Foi bom que eu aprendi um pouco, mas eu sempre gostei muito de literatura. Então, acabou meu curso de secretariado e eu migrei para letras. Né? E lá que eu me encontrei como professora, como ativista, como feminista, como quilombola. Hoje eu falei, eu sou uma ativista do bem, porque eu gosto de leis que tratam aquilombamento. E passei por várias secretarias. A minha primeira Expo, eu fiz o artístico, que foi em 2021. Eu estava pela Secretaria da Cultura. Nunca passava na minha cabeça que eu seria gerente de projetos do Farol de Combate ao Racismo. Aí surgiu um convite da antiga gestão para eu vir compor, né, esse grande trabalho que é tão rico, porque, como eu disse, a Expo é o objeto, né, de todo o trabalho que nós fazemos no decorrer do ano com o Farol de Combate ao Racismo. Porque só quem está em sala de aula sabe o quanto é importante falar da Lei 10.639. Eu estou com meus 48 anos, com carinha de 18, diga de passagem, e a gente sabe a dificuldade dos nossos chegar a uma universidade. Né? E hoje, entendendo, e não é vitimismo, que é difícil mesmo. E o Farol, e essa parceria se deu muito bem. O pessoal do núcleo, Elaine, Eva, Cris, André, tia Alcido que me deixou, a Solange, que fez parte, foi uma guerreira conosco. E assim, sabe o que eu acho muito legal com a educação? Eles acreditam na gestão, eles acreditam na composição das secretarias, não é a educação, não é o RI, eles estão em prol de um projeto de aquilombamento. A preocupação, o carinho do núcleo, a gente liga de madrugada para compor as pesquisas que hoje serão apresentadas aqui. Então, isso é muito rico. Fiquei muito emocionada na quinta-feira, na abertura, mas ontem, eu gravando para o encontro, não parava de chorar, não conseguia. Quando eu vi aquele monte de crianças chegando, eu fiquei tão emocionada que passa um filme na nossa cabeça. Né? A alegria, o brilho de quando eles veem o punho, o lápis. Sabe? Eu falo, o que eles estão pensando, né? Às vezes, para nós que estamos em sala de aula, coordenador, dirigente, supervisor, não sabe como é importante esse trabalho, gente. Esse reletramento racial. Contar uma história que não foi contada.
sabe, a pesquisa. O tema da Expo esse ano, nós estamos tratando de griots. O que são os griots? Os nossos anciões, os nossos mestres, os nossos. No trovadorismo eram os trovadores. Em Portugal, em África, são os griots. Que no passado, embaixo de uma árvore de baobá, contava suas histórias, né, para nos aquilombar, para ter esse reletramento. Hoje, até peço desculpa para vocês, pelo barulho. O que está acontecendo? Este ano foi um ano muito difícil, mas a gestão faz questão, porque a Expo já é uma política pública, juntamente com o Farol. E o Farol, a Expo faz parte do calendário, e nós tivemos esse problema de logística. Como está tendo a Fórmula Indy, nós não tínhamos salas, mas nós vamos reformular para o ano que vem, de repente tentar no Center Norte, que tem salas acima, para a gente continuar. Mas o que importa, independente do barulho, é vocês estar aqui conosco. Vocês acreditar no trabalho desses professores que estão nas DREs, que estão nas secretarias, vocês que estão em sala de aula. É uma parceria muito rica, viu, Cris? Que eu quero que dure muito tempo. Eu tenho muito respeito pelo Padula, a credibilidade que ele dá a gente, e a minha secretaria, na qual eu faço parte, e a gestão. As pessoas perguntam para mim, como que é a gestão? Eles acreditam no Farol de combate ao racismo. Então, assim, independente a gente tem que se unir para a gente fazer o trabalho. O que importa é as crianças que estão chegando. A criança nasce racista? Eles não nascem racista. É o dia a dia. Mas nós não estamos falando só de racismo. Nós estamos falando de empreendedorismo, emprego. Várias vertentes que nos levam a esse reletramento racial. Fechamos, por ser uma Expo, vou até repassar para você, passar para o nosso secretário. Nós tivemos aqui os embaixadores de Mali, Etiópia e Ruanda. Quinta e ontem. E o que eles querem fazer? Eles não querem falar de escravatura, eles querem falar o quê? De educação, de cultura. E eles propuseram a nós uma Expo África, com os países africanos. E claro que a educação vai ser um dos nossos protagonistas, né? Então, assim, e quem, o mais importante, quem vai estar destinando a verba são esses países. Então vai ser muito bacana, o que tudo indica será em maio, porque nós precisamos conhecer África. Elaine, por que uma professora perguntou, por que a escola de samba está aqui? Gente, escola de samba não é só samba. Ali é arte, ali é língua portuguesa, história. Nós fechamos com a Liga das Escolas de Samba, porque eles contam uma história. Quem conhece sabe. Então a Liga está conosco, esses embaixadores, e o mais importante, vocês. Então, muito obrigado pela credibilidade. Mais uma vez, eu peço desculpa para vocês pelo barulho, mas assim, dá para a gente ouvir bastante. Dicas, entra no nosso Instagram, Consciência Negra SP. Eu estou no 7º andar da Prefeitura de São Paulo. Qualquer problema, chegue lá, conversa conosco, que vamos tentar aprimorar os demais eventos. E principalmente em datas significativas, né, André? Eu deixo o André, a Elaine, minha xará, deixava o Cido doido. Porque assim, é muito importante a gente trabalhar também com essas pesquisas, com esse trabalho, em datas significativas para o povo preto. E essa é a nossa meta, porque negro não é só em novembro, não. Dia de preto é todo dia, porque vidas importa muito. Por isso que eu estou aqui hoje, e vocês também. Muito obrigado e uma ótima tarde. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu agradeço a SME por essa oportunidade, pela parceria longeva que a Unesco tem com a Secretaria Municipal de Educação, desde 2014. E, bom, me apresento, eu sou Wagner Santana, eu sou sociólogo,
trabalho com a Unesco desde 2007 e atualmente sou um consultor na área de educação das relações étnico-raciais, que é uma área a qual eu tenho me dedicado bastante nos últimos anos. Estou fazendo um doutorado nisso, inclusive. Então, aqui eu represento o setor de educação da Unesco e falo em nome da coordenadora, que é a professora Rebeca Odero Gomes, que não pôde estar aqui hoje, está em Brasília, mas eu tenho atuado nessa lida com o ERER há bastante tempo dentro da Unesco, então, por isso me convidaram para estar aqui hoje. Antes de começar a falar especificamente sobre as coisas da Unesco, eu também queria contar para vocês que eu sou paulistano, nascido e criado em São Miguel Paulista. Tem alguém de São Miguel aqui? Olha só, muito bom. E sempre estudei em escola pública, né? E há algum tempo atrás, uma colega de São Miguel Paulista me enviou uma foto nossa, da nossa formatura do ensino médio, nos anos 80, em que estávamos à frente de um lugar emblemático de São Miguel, que a gente chama de Capela dos Índios, que é a primeira igreja construída no Brasil, né? E construída pelos povos indígenas, chamado Guaianazes. E revendo essa foto agora, alguns anos atrás, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Porque estávamos nós em frente a um lugar chamado Capelas dos Índios, onde 400 anos atrás já vivia uma densa comunidade indígena, e na minha turma de terceiro ano do ensino médio não tinha nenhum indígena. Outra coisa que me chamou a atenção agora, olhando com os olhares atuais, aquela foto, onde é que estavam os negros, que eram quase a metade da minha sala na quarta série, e que foram se perdendo ao longo da nossa trajetória escolar. De modo que eu cheguei no ensino médio, em São Miguel Paulista, numa escola pública, e na minha sala tinha mais japoneses do que negros, né? Então, é um movimento muito claro, e eu sei onde estavam esses estudantes que foram se perdendo ao longo do caminho. Isso marca profundamente a trajetória dos estudantes negros na cidade de São Paulo e no Brasil. Felizmente, essa realidade tem sido transformada, mas ainda assim, eu tenho até um papelzinho aqui na mão, porque eu não consigo falar muito sem citar alguns dados estatísticos. Então, é dessa realidade que trata a ERER. Como é que se efetiva a trajetória escolar de estudantes brasileiros e de estudantes também descendentes de pessoas negras, como eu, né? O que acontece? E a gente sabe que, dentro dessa história toda, o racismo tem e ocupa um lugar central. Efetivamente, há um conjunto importante já de estudos feitos. Temos aqui uma pesquisadora nessa área, que mostram que o racismo é dos pontos centrais que afetam a trajetória dos estudantes nas escolas públicas. A gente tem garantido, procurado garantir o acesso, mas se a gente não lida especificamente com o racismo dentro dos nossos espaços escolares, a gente vai continuar vendo que os indicadores de trajetória e de aprendizagem dos estudantes negros e dos poucos estudantes indígenas que sobraram é muito inferior. Até falando em estudantes indígenas, conto uma anedota. Eu morei um tempo em Brasília e eu tinha um colega que era descendente de povos indígenas e que morou em São Paulo e que me contava que na escola o apelido dele era japonês, né? Então, a gente está falando de um apagamento, a gente está falando de um sumiço. No caso das pessoas negras, ao longo da sua trajetória escolar, no caso das pessoas indígenas, a gente está falando de uma ausência marcada por um genocídio que a gente sabe. No fundo, o Brasil se constitui, é importante, assim, para mim é importante trazer um pouco da perspectiva histórica. O Brasil se constitui como um país no entrecruzamento de culturas, né? Dos 12 milhões de negros e negras escravizados em África, que foram traficados para as Américas, bom,
15% morreram no caminho e quase a metade veio parar no Brasil, né? Então, nós recebemos praticamente a metade de todo o influxo de tráfico de pessoas escravizadas do mundo. Muito mais, 5 ou 6 vezes mais, por exemplo, do que os Estados Unidos. É por isso que hoje a gente tem mais de 50% da população brasileira afrodescendente, enquanto os Estados Unidos têm 14% da população afrodescendente. Então, é disso que a gente está falando. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o projeto colonizador europeu teve entre as suas marcas um apagamento de história, uma hierarquização das culturas, que fez com que, na Constituição da Educação Pública Brasileira no processo de recontar essa história, as histórias dos povos negros e dos povos originários tivessem pouco presente. A gente sabe disso com bastante clareza e sabe o impacto disso nos indicadores escolares. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que, mesmo após a independência, quando a gente trata especificamente do campo da educação, ainda houve um conjunto importante de entraves para o acesso das pessoas negras à educação pública. A gente tem uma lei específica, só para citar um exemplo, de 1854, que impedia as pessoas negras, mesmo libertas, de participarem ativamente do contexto escolar. Então, um conjunto de restrições ao longo da nossa história fizeram com que a população negra tivesse o seu acesso, a sua permanência, a sua trajetória escolar profundamente afetadas, né? E, claro, nesse contexto histórico se constitui o racismo, né? É nesse contexto histórico de hierarquização de culturas, de apagamento de histórias, de apagamento de memórias, em que se esquece, ou que se apaga, que os povos africanos têm mais de 3 milhões de anos de história, de cultura, de ciência, de tecnologia. Eu, por exemplo, já estudei bastante o movimento de tráfico de pessoas da África para o Brasil, e a gente percebe uma conexão muito forte entre a região de onde essas pessoas vinham e os ciclos econômicos. No ciclo da mineração, chegaram muitos escravos especialistas em mineração. A gente sabe que é isso. Uma das primeiras universidades do mundo, se não a primeira universidade do mundo, estava em Timbuktu, Mali, África. Então, a gente está falando de civilizações. Ao mesmo tempo, os povos originários também construíram civilizações, artes, cultura, vida material intensa. Então, em relação a esse apagamento, que acho que se constitui uma certa compreensão do que somos e que precisamos recuperar, e que a Lei 10.639 faz esse movimento enfaticamente, como lei fruto da mobilização histórica dos movimentos negros no Brasil e de uma série de iniciativas ao longo do século XX que tenta, de alguma forma, lidar e tratar com a manifestação, as expressões e o dinamismo de como o racismo se efetiva na sociedade brasileira. A maioria de vocês conhece um tal de mito da democracia racial. Efetivamente se construiu, ao longo do século XIX especialmente, se construiu um pensamento racista que tratava a miscigenação como algo que degenerava as sociedades. Bom, dando um salto histórico, duplo twist carfado, em 1933 é lançado um livro chamado Casa Grande Senzala, e que faz um elogio da miscigenação, ao mesmo tempo que diz que a sociedade brasileira é formada por 3 grandes grupos que se miscigenizam e que, de alguma forma, vivem sob uma certa harmonia dentro de uma perspectiva de democracia racial. Aí a Unesco entra nessa história. Esse papo de democracia racial atravessa o oceano e chega na Unesco e fala: uau, temos aí um país que vive dentro das suas contradições, com grupos etnicamente diferentes que se miscigenam e vivem em harmonia. Vamos estudar esse lugar.
E foram formados alguns grupos de pesquisa, e o grupo de pesquisa aqui de São Paulo era coordenado por um sociólogo chamado Florestan Fernandes, e que, como resultado da sua pesquisa, ele disse mais ou menos o seguinte: não só não há harmonia, como o racismo está na base de profundas desigualdades sociais, de opressão, de aniquilamento que marca esse país. Até hoje, a gente, de alguma forma, se enfrenta no nosso cotidiano com essa ideia de que vivemos harmoniosamente e que o racismo não nos afeta. O racismo nos afeta cotidianamente, e se a gente olhar os indicadores educacionais da população negra, hoje, eu tenho aqui uma lista deles, mas acho que não preciso falar disso agora. A gente continua percebendo, na Unesco a gente tem acompanhado isso de perto. Hoje eu estou envolvido diretamente num esforço de construção de um novo objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o 18, ligado à questão racial. Então, toda vez que a gente olha, inclusive hoje, os indicadores da população preta no campo da educação, a gente percebe déficits e defasagens, e todos os estudos que a gente tem acesso chegam a essa mesma conclusão. O racismo está na base da existência e da permanência dessa situação tão complicada. Então, é nesse movimento, a partir do século XX, com toda a movimentação dos movimentos negros e dos movimentos indígenas, que se constrói um campo de referência comum que nos leva à Lei 10.639 de 2003. A Lei 10.639 é a primeira lei do governo Lula, do dia 9 de janeiro do primeiro governo Lula, que efetivamente tenta lidar com isso. É uma lei que altera a LDB e introduz no currículo da educação básica história e cultura africana e afro-brasileira. Aqui acho que há uma coisa importante de frisar, é essa história de que a lei altera a LDB e introduz, ou seja, à medida que a lei altera a LDB, a lei passa a ser LDB. Então aqui a gente está falando de cumprimento ou não cumprimento da lei principal que rege a educação brasileira. Quando a gente fala que a Lei 10.639 e a Lei 11.645 têm dificuldades de implementação, não são essas leis que têm dificuldade de implementação, é a própria Lei de Diretrizes e Básicas da Educação Brasileira que não está sendo implementada. Ano passado, o Instituto Alana e o Gueledés lançaram uma pesquisa bastante importante que mostra que apenas 29% das secretarias de educação, municipais de educação, afirmam, ou seja, eles mesmos, só 29% reconhecem que fazem alguma coisa mais estruturada relacionada à implementação da Lei 10.639. Então, é nesse contexto que, mais uma vez, eu quero saudar o papel do NEER, que vem existindo e resistindo desde 2005, passando por diferentes governos, com muitos percalços, a gente sabe, com aumento, redução de equipe, financiamento flutuante, mas, efetivamente, é um núcleo que tem conseguido, dentro da SME, de alguma forma, pautar o tema e fazer coisas importantes como lançar um currículo antirracista, como fazer um estudo como esse, e até comentando com vocês sobre essa pesquisa. Eu tenho estudado bastante isso, é tema da minha tese de doutorado. A gente percebe que uma coisa muito positiva a partir da Lei 10.639 é que isso, de alguma forma, tem gerado mobilização, às vezes muito mais nas escolas diretamente do que nas próprias secretarias de educação. A gente encontra por todo o país um conjunto importante de experimentações pedagógicas, de esforços incríveis de professores e professoras, mais professoras do que professores, da rede, num esforço de implementar essa lei, num esforço de dar forma pedagógica a esse conteúdo. E, agora, efetivamente, uma coisa que a gente vê também, que com muita frequência são esforços descontínuos, centrados em pessoas ou em equipes reduzidas e que são muito frágeis do ponto de vista da sua institucionalização.
Então, é muito claro que há um esforço que a gente precisa fazer, e nós da Unesco, de alguma forma, estamos procurando pautar isso, de institucionalização desse marco normativo na educação brasileira. Não é possível a gente aceitar que a nossa Lei de Diretrizes e Bases, nesses aspectos específicos, não está sendo implementada. Acho que tem uma coisa muito importante nisso. A gente reconhecer que há muita coisa que já foi feita, mas que é um caminho longo aí para percorrer. E nisso, mais uma vez, eu saúdo a Secretaria Municipal de Educação e o NER, que tem buscado, contra muitas resistências, a gente sabe, não há ingenuidade nessa fala, que tem buscado implementar essa lei com uma equipe muito valente, que eu tenho conseguido acompanhar nos últimos anos. Então, eu espero profundamente, nós da Unesco esperamos, que ERER siga fortemente na agenda da Rede Municipal de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação, com ações concretas, com financiamento adequado, de modo que tudo isso que essa pesquisa nos mostra, todos os alcances e todos os desafios possam ser enfrentados com competência, com recursos, com políticas adequadas. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de falar aqui hoje e saudar essa iniciativa tão importante. Eu que sou um pesquisador do campo, eu mesmo estava esperando ansiosamente essa publicação, ainda que eu estivesse acompanhando. Então, eu estou especialmente feliz hoje por essa iniciativa, por a gente poder lançar essa pesquisa e esperando efetivamente que essa pesquisa nos ajude a mobilizar essa rede, que já tem uma mobilização acontecendo, a gente tem resultados muito robustos e interessantes, mas a gente percebe também que há muito a ser feito e a gente espera de verdade que essa pesquisa contribua efetivamente para que a educação das relações étnico-raciais se efetive na cidade de São Paulo. Fechando aqui a minha fala, eu queria só ler uma coisa muito rápida aqui, que é o seguinte. Um documento fundamental que muitas redes trabalham um pouco, ou não trabalham, ou mal conhecem, são as diretrizes curriculares de educação das relações étnico-raciais. É um documento muito bem escrito pela professora Petronília Rodrigues. Acho que quem não conhece precisa conhecê-lo. Na introdução desse documento, a professora Petronília diz o seguinte, que é um parecer. O parecer busca oferecer uma resposta, entre outras, na área de educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isso é, de reparações, reconhecimento e valorização da sua história, cultura e identidade. Trata esse parecer de política curricular, fundada nas dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Nessa perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento racial, descendentes de africanos, dos povos indígenas, dos europeus, dos asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente têm os seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. Parabéns por essa publicação que o movimento das pessoas negras e indígenas esperava com uma certa ansiedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Vou passar aqui a palavra para a Tatiane, né, que foi a pesquisadora sênior dessa última fase da pesquisa, né, para ela contar um pouquinho como foi essa trajetória, né, e esse resultado dessa pesquisa. Muito obrigado, Tatiane. Boa tarde a todas as pessoas. Obrigada, André. Quero agradecer todas as pessoas que me antecederam, as falas de recepção. Dizer que eu represento aqui um coletivo de pesquisadores, pesquisadoras, que trabalhou arduamente, de forma conjunta, com toda a equipe do NEER.
Então, eu sou só hoje uma porta-voz do trabalho que foi realizado de uma forma muito coletiva. Me chamo Tatiane, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos. O Wagner mencionou esse documento, as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. É um documento que foi produzido muito a partir do trabalho que a gente tem como diretriz na UFSCar, a partir do ativismo da professora Petronília, mas de todo o grupo, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar. Bom, eu não vou falar exaustivamente sobre a pesquisa, porque vocês ficariam muito cansados, mas vou destacar alguns pontos, alguns achados que acho que são importantes para a gente divulgar esse documento no dia de hoje, né? Então, primeiro dizer sobre a importância da divulgação. Uma primeira solicitação, quando a gente esteve nas unidades escolares, nas unidades educacionais, era do pedido de devolutiva. Vocês vão vir fazer uma pesquisa, mas vai ter uma devolutiva? Então, acho que esse momento é um momento importante, um momento de devolutiva também, né? Um momento de compromisso com essa rede, com todos os profissionais que nos receberam numa das fases da pesquisa, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, antes de começar o detalhamento da pesquisa, é alguns pontos de partida. E acho que são pontos de partida que foram pontos de partida de consenso entre as equipes envolvidas no desenvolvimento da pesquisa. Primeiro, educação das relações étnico-raciais é um princípio inegociável de qualidade da educação. Não é um tema transversal, não é um tema restrito às datas comemorativas, não é um tema restrito ao 20 de novembro, mas é um princípio educacional em todos os níveis de ensino e ele precisa ser permanente, cotidiano. Ele tem que estar presente no momento em que as crianças chegam às unidades, no processo de permanência, em todos os processos, né? Então, esse acho que era um ponto de partida. O segundo ponto de partida, que está em consonância com os documentos produzidos pela Secretaria Municipal de Educação, é que a educação das relações étnico-raciais é currículo. Ou seja, se é currículo, faz parte de todos os processos, precisa ser trabalhado de forma transversal, não pode estar restrito ao trabalho, por exemplo, com literatura infantil, com a literatura com representação de personagens negros, negras, indígenas, migrantes, mas precisa estar presente em todos os conteúdos, em todas as temáticas que a gente trabalha. Então, acho que esses são os dois princípios que nos orientaram. Um terceiro trabalho, um terceiro princípio é a ideia de que esse tema... Por que a gente começou pela primeira infância? Por que a gente começou pela educação infantil? Durante algumas décadas, era comum ouvir uma determinada afirmação de que esse tema seria muito complexo para as crianças pequenas, né? De que não é um tema para a educação infantil, de que a educação infantil não existe racismo na educação infantil, então a gente não teria por que trabalhar esse tema na educação infantil. E um outro ponto de partida, né, que nos orientou na condução da pesquisa é justamente o contrário. Este é um tema importantíssimo e central para a educação infantil. Por quê? Porque a primeira infância, né, a educação infantil, ela é o primeiro espaço, o primeiro contato que as crianças têm com a dimensão pública, com o espaço público, com a experiência de socialização, com a experiência do bem comum, né, da experiência compartilhada. Então, é essencial que a gente trabalhe esse tema desde a primeira infância. Nesse sentido, a gente focalizou no documento, na pesquisa, a primeira infância, com esse enfoque da importância desse tema na primeira infância. Então, acho que é isso. Eu vou só ter cuidado aqui com o tempo. E uma coisa que é importante também. A pesquisa focalizou a implementação da Lei 10.639, como o Wagner mencionou, é uma lei que altera a LDB
e que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas, né, a partir da Lei 11.645, que altera a LDB novamente em 2008. Na pesquisa, nós focalizamos a Lei 10.639, mas muitos dos resultados, né, o que é importante, esse documento, os achados, nos ajudam a pensar a questão étnico-racial. A questão étnico-racial ela é mais abrangente, ela trata da experiência de racialização de diferentes populações, né, de diferentes experiências que são vividas, por exemplo, pelos povos migrantes na cidade de São Paulo, no país inteiro, mas a gente está olhando para a cidade de São Paulo. Então, dizer que a pesquisa ela não se limita à Lei 10.639, ela tem esse foco, mas ela nos ajuda a pensar essa transversalidade da educação das relações étnico-raciais. E como é que a pesquisa foi realizada? Ela foi realizada em 4 etapas. Uma primeira etapa, que foi a leitura de 613 PPPs, que são os projetos políticos pedagógicos das unidades. Essa leitura ela foi realizada com o objetivo de observar se o tema era abordado nos PPPs, de que forma ele era abordado, se os documentos orientadores da rede são mencionados nos PPPs. Qual é o limite de uma pesquisa documental? O documento ele é um retrato de uma determinada realidade, ele não diz tudo, mas ele nos informa, né? Ele conta um pouco sobre o cotidiano daquela unidade, sobre o trabalho coletivo que é desenvolvido naquela unidade. Esse processo de leitura e categorização foi a primeira etapa da pesquisa. Desse processo, nós fizemos uma amostra de 73 unidades que foram visitadas. São 3 unidades em cada DRE, então nós visitamos 73 unidades nas 13 DREs da cidade de São Paulo. E a gente tinha um indicador, a partir da leitura dos PPPs, que nos mostrava experiências que tinham no documento, no PPP, uma forte implementação, ou seja, a temática estava presente de uma forma transversal, os documentos eram mencionados, o trabalho pedagógico sobre o tema aparecia no projeto político-pedagógico, e nós tínhamos, então, um outro indicador mediano e um outro indicador que mostrava uma determinada ausência, né? Unidades em que a gente tinha uma imprecisão no tratamento sobre o tema nos PPPs. Bom, nós chegamos então à segunda etapa da pesquisa, que é uma etapa de visita às unidades. É importante dizer que a gente não teve oportunidade, porque fazer pesquisa com as crianças demandaria muito tempo, mas as crianças participaram da pesquisa de alguma forma, porque elas nos recebiam, avisavam que tinha alguém lá na porta, nos acompanhavam no trajeto nas unidades. Então, nós fizemos um trabalho de observação dos espaços, porque na educação infantil, os espaços, não só na educação infantil, em todo espaço escolar, em toda a unidade escolar, o espaço é um elemento educador. Então, é importante que o espaço traga elementos da diversidade étnico-racial, que exponha a própria representatividade das crianças que compõem a unidade, elementos do território. Então, a gente foi observando os espaços e a gente realizou entrevistas, em geral, com a gestão pedagógica e também com professoras, especialmente professoras, em algumas das unidades em que essa disponibilidade de tempo era possível no momento da pesquisa. Sobre as visitas, eu gostaria de destacar um ponto, né? Eu vou escolher alguns pontos aqui para conversar com vocês. Em relação aos espaços, a gente observou uma preocupação de forma majoritária nas unidades em representar a questão da diversidade, mas essa representação ela não é equitativa nos espaços. Então, por exemplo, os espaços de alimentação, os espaços abertos, a representação nos banheiros são os espaços com menor representação, com menor presença de diversidade
nas ilustrações, nas imagens. O que é importante a gente pensar também? Que o momento de chegada do pesquisador, da pesquisadora na unidade, ele também é um retrato, né? A gente não pode fazer uma afirmação de que é isso, há uma ausência. Porque em algumas unidades, por exemplo, os murais estavam em processos de mudança, né? Estavam trocando os murais. Então, é uma observação que nos orienta, mas a gente tem que ter cuidado com as afirmações nesse sentido. Mas, em relação aos espaços, o que a gente observou é que há uma preocupação, mas ela ainda não está distribuída de forma equitativa nos espaços. Em relação às entrevistas, a gente observou que, só para fechar, em relação aos PPPs, um importante desafio, e que a gente registra isso no documento, é a questão da própria informação, o dado de raça-cor dos familiares, das crianças, do grupo que compõe a unidade. Esse dado nem sempre ele estava de acordo com as categorias do censo, as categorias do IBGE, ou havia sobreposição. Então, por exemplo, tinha negros, pretos e pardos, e isso dificulta essa informação de raça-cor. Ela é uma informação importante, porque ela é uma informação censitária, mas ela tem que orientar a nossa prática pedagógica, ela tem que orientar o nosso planejamento. E hoje, um dos principais desafios que a gente vive em relação ao acompanhamento, né, da política educacional é justamente a subnotificação do quesito cor-raça, né? Então, a gente demarcou esse achado como algo que precisa nos orientar, que precisa, por exemplo, a gente precisa promover processos formativos das pessoas que são responsáveis pelo processo de matrícula, pelo processo de acompanhamento, né, de recepção das famílias nas unidades, porque essas pessoas ajudam as famílias, auxiliam as famílias no processo de preenchimento das informações de matrícula. Uma outra questão que apareceu nos PPPs e se confirmou no trabalho, nas visitas, é que o principal tema de trabalho em relação à diversidade étnico-racial é a questão da literatura infantil. Isso é um dado importante porque é resultado de uma política, de um investimento que foi feito na Secretaria de Curadoria dos livros, dos materiais que são distribuídos na rede, e nos mostra a potência da literatura infantil, mas em muitos casos a gente viu também a literatura infantil muito instrumentalizada, né? Utilizada de uma forma muito escolarizada. Então, a leitura de uma história, a representação de uma história por meio de uma imagem. E a gente tem um acervo na prefeitura muito, muito importante, muito rico, e que pode ser trabalhado de uma forma mais profunda, uma forma mais perene, com projetos mais duradouros, né? Então, esse também é uma sugestão, algo que a gente anotou como um resultado da pesquisa e que pode ser trabalhado daqui para frente como um desdobramento da pesquisa. Em relação às entrevistas, tem uma informação que é muito importante. Como eu disse para vocês, na década de 90, por exemplo, os profissionais da infância diziam que não existe racismo na educação infantil, que não existe racismo, existe racismo na sociedade, mas nas unidades não. E quando a gente foi para as entrevistas, a gente vê uma mudança nesse dado que é muito importante. Todos os profissionais disseram que sim, existe racismo, já vivenciaram situações de racismo entre as crianças, situações de racismo entre adultos e as crianças, e já vivenciaram uma situação que elas tinham uma dificuldade em atribuir um nome, que é, por exemplo, quando a criança tem uma dificuldade com elementos estéticos do seu pertencimento étnico-racial, né? Então, esses 3 elementos apareceram. Então, isso é um dado muito importante. Significa o quê? Que a percepção de que o problema existe, de que a questão está presente no cotidiano, ela se mostrou presente, ela se apresentou,
Um dado também em sequência a esse é, por exemplo, se a unidade tem um protocolo. O que a unidade faz diante de uma situação de racismo ou discriminação? 43% das unidades afirmaram que tem um protocolo. O restante das unidades demonstrou preocupação. A gente não tem, a gente precisa ter, a gente precisa pensar esse protocolo. A gente não pode reagir apenas. Então, por exemplo, tem uma situação de racismo e aí a unidade se junta para pensar diante daquela situação. A gente precisa trabalhar de uma forma não reativa, mas uma forma planejada, anterior. Como é que essa unidade vai enfrentar, como é que ela vai lidar com as situações de racismo e discriminação? Qual é a política, qual é a diretriz dessa unidade em relação à temática, né? Fatores que ajudaram e que auxiliam o processo de... uma questão sobre a implementação da lei. As unidades, quase 100%, afirmam que o processo de implementação da lei está em curso. Elas dizem que o processo precisa ser fortalecido, mas afirmam que o processo está em curso. Vejam o quanto isso é importante também. Na década de... algum tempo atrás, nem na década de 90, mas assim que a lei foi aprovada, o desconhecimento sobre a lei, o desconhecimento sobre as diretrizes, ele era gigantesco. Hoje não existe um desconhecimento, a pesquisa demonstra isso, mas existe desafios para um processo de implementação de forma mais perene, para um processo de implementação de forma transversal. Então, isso é um dado importante. Assim, a gente tem uma percepção de que o processo está em curso. E quais são os 3 fatores mais citados que facilitam o processo de implementação da temática? O primeiro, a própria diversidade das crianças. O que as unidades mencionaram? Olha, nós temos crianças, por exemplo, num determinado território, que são majoritariamente negras. E essas crianças trazem a questão. As crianças apresentam questões sobre o tema, apresentam dúvidas. Então, a própria diversidade das crianças é um elemento facilitador do processo de implementação. O segundo elemento citado são as diretrizes do município, os documentos que orientam o município. Então, vejam a importância da gente ter um currículo antirracista, da gente ter o currículo dos povos indígenas, dos povos migrantes, porque são documentos que foram debatidos na maior parte das unidades e que orientaram processos de mudanças nas unidades. Então, esse fator é mencionado. E um terceiro fator mencionado é um outro documento também, que são os critérios de qualidade. Lá nos critérios de qualidade da educação infantil, um dos critérios é justamente o trabalho com a diversidade étnico-racial. Então, o que muitas unidades perceberam quando fizeram a autoavaliação? Que esse critério não estava sendo atendido, era um critério que estava sendo atendido parcialmente. E, a partir disso, começam, então, a fazer uma discussão coletiva e discutir a temática. Quais são os principais fatores de dificuldade da implementação? A falta de formação, né? A falta de formação docente, a falta de formação e preparo dos professores e professoras para o trabalho com o tema, a resistência, a intolerância religiosa, especialmente das comunidades e do entorno, e um outro fator que é muito importante, que é a especificidade da educação infantil. Então, muitas unidades disseram, nós temos formações sobre o tema, mas faltam materiais e informações que trabalhem a questão da educação infantil, especialmente com crianças de 0 a 3 anos, com os bebês. O que é fazer uma educação antirracista, por exemplo, nos berçários? Que trabalho é esse? Então, há muita dúvida sobre como seria um trabalho, uma educação antirracista na educação infantil. Isso é muito importante, que é justamente a especificidade da educação infantil que a diferencia, né, do ensino fundamental. Então, esses são os fatores dificultadores, né? Uma
terceira fase da pesquisa, e muito importante, embora ela tenha sido uma fase pequena diante das dimensões da cidade de São Paulo, mas é uma fase de trabalho de grupos focais. Nós fizemos um trabalho com as famílias. Nós fizemos esse trabalho em 6 unidades. As famílias foram convidadas para participar de uma conversa. Qual era o critério? As famílias precisavam ser diversas, então a gente precisava ter famílias negras, famílias interraciais e famílias brancas. E a gente tinha um roteiro, a gente começava essa conversa trazendo uma situação de racismo no ambiente educacional, na educação infantil, e a gente começava um debate com as famílias. Por que essa fase é muito importante? Na educação infantil, a gente tem muitos trabalhos sobre a educação das relações étnico-raciais, mas poucos trabalhos que têm essa fase de ouvir as famílias sobre esse tema. Então, a gente tem muito conhecimento sobre formação docente, sobre materiais, a questão pedagógica, mas poucos materiais sobre família. E, de forma geral, as famílias demonstraram muito interesse em participar dessa fase, mencionaram uma questão que a gente chama de experiência intergeracional. Então, as famílias negras, por exemplo, disseram que as crianças apresentam dúvidas, apresentavam, sim, algumas situações de discriminação que viveram no ambiente escolar e traziam para as famílias algumas questões sobre como enfrentar essa situação. E o que as mães, especialmente mulheres, que participaram conosco, elas contam que as crianças, ao apresentarem esse tema, elas trazem elementos da própria experiência das mães. Então, as mães, de alguma forma, reviviam, pelas experiências das crianças, experiências que elas viveram quando eram crianças, Só que num contexto diferente, porque as mães também percebem, por exemplo, a chegada, especialmente de bonecas e bonecos negros e negras, afirmam, por exemplo, que antes da chegada dos brinquedos com essa questão da representatividade, muitas delas desenvolviam práticas nas suas casas. Então, uma mãe contou sobre isso, que ela imprimia desenhos com personagens negros e negras para que a filha tivesse referências com representatividade. As famílias acreditam que esse tema é um tema, sim, da educação, é um tema que tem que estar presente nas unidades, é um tema que faz parte. A gente perguntou se isso é um critério de qualidade. As famílias afirmam que sim, porque acreditam que esse é um tema que ensina as pessoas para a vida, que prepara as crianças para a vida em sociedade. Então, elas acreditam que um trabalho precisa ser feito nesse tema. Qual é a dificuldade que as famílias mencionaram? Algumas vezes as famílias mencionam uma dificuldade em saber qual é o trabalho pedagógico que está sendo realizado. E deram algumas sugestões de como elas poderiam ser informadas, de como elas poderiam ter uma melhor comunicação sobre o que está sendo trabalhado. Como é que eu sei o que está sendo trabalhado? Muitas vezes elas sabem pelo que as crianças mencionam, por músicas, pelo repertório que as crianças levam e dividem, compartilham com as famílias, mas elas sentem falta de um maior diálogo, de uma maior apresentação do trabalho que está sendo realizado. Esse dado, gente, ele não pode ser generalizado, ele é um indicativo, ele nos ajuda a pensar a relação das unidades com as famílias. Por quê? Porque a gente fez 6 grupos focais e a gente tem uma dimensão. Eu acho que parou. Não, parou de funcionar, achei que tinha parado. E o que apareceu também no grupo com as famílias são dúvidas. Então, as famílias têm dúvidas sobre o sistema classificatório, sobre as categorias. Quando eu declaro uma criança negra, o que é o pardo? O que isso nos demonstra? Que a gente tem um trabalho de formação que precisa ser realizado com as famílias. Assim como contradições.
que também já está presente lá no livro da Eliane Cavaleiro, que é uma das primeiras pesquisas na educação infantil, que é, por exemplo, se referir a características estéticas dos filhos de uma forma hierarquizada. Então, a criança que tem uma mãe que, por exemplo, falou: eu tenho um que tem um cabelo melhor, mas um que tem um cabelo ruim, o cabelo dele é mais ruim. Então, são vocabulários que estão presentes e eles precisam ser problematizados, eles precisam ser trazidos para o diálogo. Eu estou terminando, tá, gente? E uma última etapa foi analisar os cursos de formação que foram desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. O tema está presente nos cursos de formação, chama atenção a carga horária dos cursos. Em geral, são cursos de 20 horas, então nos faz pensar se a gente teria que pensar uma experiência mais ampliada. Os cursos, em geral, são cursos remotos e as unidades sugeriram, por exemplo, processos formativos entre as unidades, né? Que as unidades possam trocar experiências. Então, esse foi a última fase da pesquisa, analisar os processos, os cursos de formação que são ofertados e pensar um conjunto de temas que podem estar presentes nas próximas formações, pensando muito a especificidade da educação infantil. Nas unidades em que a gente observou um trabalho mais permanente sobre o tema, a gente observa que a gente tem um contexto de uma gestão que trabalha de forma mais colaborativa, uma forma unida, uma forma cooperativa, um comprometimento da equipe, inclusive com os erros. Então, por exemplo, a gente chegou numa unidade e eles tinham produzido um material e acreditam que o material tinha erros. Então, eles discutiram os erros que apareceram no material. E colocaram um desafio de vamos produzir outro material, vamos trazer, vamos pensar juntos um outro material. A formação na unidade, então o processo de formação nas unidades, ele é mais permanente, ele não é uma formação só da DRE em relação à unidade, mas a unidade se coloca o desafio da formação permanente. A abordagem integrada de educação das relações étnico-raciais, então o tema ele está integrado no cotidiano da unidade, uma escuta e participação das crianças. Então, quando as crianças têm um exercício de escuta respeitoso, acolhedor às crianças, em geral, a implementação do tema é mais duradoura. As parcerias com o território, então a gente viu unidades que estabelecem parcerias, por exemplo, com as bibliotecas públicas, com organizações do entorno. São unidades que têm um trabalho mais permanente sobre o tema e a participação ativa das famílias, né? Então, essas são características que apareceram em unidades que têm o trabalho mais permanente com o tema, um trabalho mais duradouro. E uma outra questão que apareceu também como elemento importante é a presença de profissionais negros e negras nas unidades, né? Então, profissionais que chegam com essa questão, que chegam com esse tema e começam a levar esse tema para o grupo, o que nos faz pensar numa política já vigente, que é a política de ação afirmativa nos concursos públicos, o quanto também ela é indutora de uma educação das relações étnico-raciais, no nosso caso, na educação infantil, na primeira infância. Gente, é um quadro geral assim sobre os achados. Eu queria convidar vocês para a leitura integral do documento. Eu acho que essa leitura e o diálogo sobre esses resultados pode ser um próximo passo para a gente pensar esse processo de implementação de uma forma mais permanente, de uma forma integral. Obrigada. Gente, muito obrigado. Obrigado, Tatiane, pela pesquisa. Obrigado, Wagner, representando a Unesco, por toda essa parceria, né? Agradecer a Simone, agradecer o Cido, agradecer a Maria Cristina, a Elane também do NEE, a Eva, né, que junto comigo compõe a equipe.
Agradecer o pessoal do IDA também. A partir dessa pesquisa, acho que cada vez mais a gente está também dialogando, que eu acho que era um pouco a ideia, né? A gente vê onde a gente tem ali possibilidade de melhorar, né? e de repensar, tá bom? Agradecer todo mundo a presença, Regiane também, que acompanhou a pesquisa junto com a gente, né? Ao longo desses 2 anos. Então, muito obrigado, gente. Não vamos mais competir com esse som todo, não, né? Tchau, tchau. Obrigado.